Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um podcast, bem-vindos à nossa Sociedade Anônima dos Antônimos, a sociedade, olha só, de cara nova, com uma nova roupagem. Sempre tem uma surpresinha, né, meus amigos, desde o começo dessa série, de podcasts aqui, principalmente no YouTube, né, sempre teve uma coisinha a mais, uma melhora, um teste. Então ele começou dando trabalho para o meu PC antigo e agora eu tô usufruindo com o meu PC novo, essas novas tecnologias, meus amigos, estamos testando novas tecnologias. E eu testei bastante, assim, tive essa ideia do nada, falei, e agora, o que eu posso fazer de diferente? Agora que eu tenho a capacidade de ir muito além, agora que eu posso fazer coisas que eu nem imaginava fazer com esse PC novo. E eu fiquei pensando, falei, por que não testar? Eu tenho um cenário, o cenário funciona, né? Eu uso lá o PNG Tuber, que é uma bela saída, eu vou continuar usando para muita coisa ainda. Eu adorei aquele sistema, mas eu falei, por que não tentar algo diferente? E aí eu lembrei, né, que o OBS tinha aquele plugin que você consegue fazer um recorte e tudo mais, mesmo sem ter um chroma key. Aí eu fiquei testando aquilo, não tava muito legal, né, porque por mais que eu tenha um cenáriozinho azul, que vocês conhecem tanto, e isso dá um ar de chroma key mesmo, a minha iluminação funciona, mas é meio fora de mão, sabe, eu tenho que usar minha luminária aqui, de frente para a parede e refletir na minha cara. Que se eu deixar ela na minha cara vai ficar muito forte, não vai ficar legal. Aí o ring light tem que ser de um lado, aí a iluminação fica meio puxada ou para canhota ou para direita, sabe? Fica meio difícil. A iluminação aqui atrás também. Então minha iluminação é funcional. Tipo, ela funciona pro que eu preciso, só que para essas coisas, assim, mais padrão, assim, precisa ser uma coisa mais bem feita, assim, precisa ser precisa ter uma verba maior para arrumar as coisas, assim, e aqui eu tenho que fazer no que dá, porque meu quarto é fora de mão. Tipo, se eu gravasse de costas pra parede, eu acho que seria mais fácil, mas como eu gravo de frente pra ela, tipo, fica meio difícil aceitar as coisas, né? Então tava quebrando a cabeça, tava testando os filtros e tinha até chegado num resultado bacana, sabe? Eu testei ali gravar uns segundinhos ali, um minutinho, até desistir, falar, não, eu posso fazer melhor. Mas eu testei, tinha ficado legal, mas eu pensei, por que eu tô quebrando tanto a minha cabeça pra fazer um recorte sem chroma key, sendo que eu tenho a droga de um chroma key? Eu falei, caramba, tipo, é difícil a gente acostumar, né? E o chroma key faz muito tempo que eu tenho, só que infelizmente, assim, meu outro PC também não ajudava nisso, sabe? Eu já tentei de todo jeito, e até usei alguns vídeos, isso lá no Batidão, quando eu fazia vídeos por Batidão, lá tem alguns vídeos que eu usei o chroma key, ficou muito legal, mas era um sacrilégio, sabia? Eu nem tinha esse plano de fundo azul aqui, que eu tô apontando, mas vocês não estão vendo nada, porque eu tô no chroma key. Mas vocês sabem, aquele clássico fundo azul dos meus vídeos, eu não consigo gravar sem ele. E antes eu nem tinha isso, então pra armar o chroma key eu fazia cada coisa, meus amigos. Eu cheguei a colocar em cima da minha cama, que também fica atrás de mim, 2 cadeiras, fazer um varal entre as cadeiras e colocar, e ter que armar e desmontar. Eu virei de ponta cabeça tudo aqui e não funcionava, então eu guardei ele lá no fundo do baú. Literalmente tem um baú aqui eu guardo as coisas e tava lá bem no fundo. E agora, com o PC novo, a gente tem que testar, porque as coisas que não funcionavam antes, agora funcionam. Veja só como é a magia de dar um upgrade na sua máquina. Então, eu tirei do fundo do baú e coloquei aqui, tá tudo desorganizado, sabe? Eu só coloquei em cima do fundo azul e tá tudo dobrado, não sei, dei uma ajeitadinha. Mas funcionou, tipo, algo que eu tava quebrando a cabeça pra fazer sem ter isso, mas eu posso contar com ele que agora vai dar certo, sabe? Olha só, e pra quem tá ouvindo aí no Spotify, vai dar uma olhadinha lá no YouTube, né? Vai dar uma olhadinha pra não parecer que esse papo é de maluco, assim, que eu posso descrever pra vocês, caso vocês não queiram ir até lá, porque é muito, muito legal quem ouve no Spotify também. É um dos objetivos meu, justamente fortalecer mais o nosso Spotify, com mais quadros, com mais frequência, e eu já vou abordar mais sobre isso daqui pra frente. Mas
esse chroma key tá funcionando, eu fiquei tão feliz, sabe? É uma felicidade tão genuína. Falei, caramba, uma coisinha aí que parecia um elefante branco. Eu tinha comprado, gastei uma nota lá no começo, quando eu tinha muitas ideias pra usar o chroma key, me decepcionei porque eu não consegui usar. Eu escrevia piadas, escrevia umas coisas assim, pra edição, tudo, e aí na hora do vamos ver, não ficava tão legal, sabe? Eu tinha que batalhar muito, no fim não chegava, e aí eu falei, vou deixar ir pra um canto, quem sabe um dia ele seja útil pra mim, e ele tá sendo. Então ao início, olha só, eu tô até bobo aqui me vendo no preview da câmera. Vendo que tá dando certo, tão bonitinho esse cenário que eu construí, olha só. Os bichinhos ali que parecem com os bichinhos que eu tenho mesmo, né? Tipo, é baseado em fatos reais, apesar de ser a minha fantasia. Esse é meu quarto. Se ele fosse reformado pelo Celso Portiolli ou pelo Gugu, na época que ele tinha ele arruma meu quarto lá, era sensacional aquele quadro. Tipo, eu não sou muito de gostar desses programas dominicais, mais focado em drama, em tudo mais. Eu não gostava da parte da choradeira de domingo, mas eu confesso que aquela parte que o Gugu reformava o quarto das crianças, eu ficava muito, muito feliz vendo aquilo. Caramba, essas crianças devem estar tendo um dia tão legal, porque sempre era temático, né? Eles enviavam, falavam, eu gosto de tal coisa, eu gosto do Ben 10, aí dizia lá e fazia um negócio do Ben 10, um quarto todo com tudo do Ben 10, sabe? Eu gosto do Bob Esponja, mesma coisa. E não era só isso, porque tem a dinâmica ainda. Eles levavam as crianças lá, a família inteira, pra um lugar que tivesse alguma ligação com o que a criança tinha pedido o quarto, sabe? Então, eles iam lá passear num museu, eles iam passear lá num evento que tava tendo de tal coisa, ia pra sabe? Eles sempre iam pra um lugar meio temático, assim, eles faziam essa ligação, e era um tempo muito legal. E era um sonho, porque até hoje eu tenho esse sonho. Eu posso falar que é um sonho de criança, mas ter o meu próprio quarto sempre foi algo muito distante pra mim, sabe? A geografia, tudo não colabora. Mas eu gosto do quarto que eu tenho. Só que eu nunca tive um quarto assim só pra mim, sabe? Um quarto só meu. E algum dia eu ainda vou conquistar esse sonho, mas eu juro pra vocês que eu me emocionava vendo aquele quadro do Gugu, vendo ali dando quarto pra criançada. Eu sempre ficava imaginando, falando, caramba, que quarto eu pediria? Se eu fosse mandar uma cartinha, qual seria o tema? Eu pensava, gostava muito na época de Cavaleiro do Zodíaco, tava nessa vibe. Eu falava, caramba, se um dia ele reformar meu quarto, eu quero que seja dos Cavaleiros do Zodíaco. Então eu ficava imaginando como seria, pra que lugar eu iria, sabe? Porque é difícil você ir pra alguma coisa que tem a ver com cavaleiro aqui no Brasil, né? Tipo, ele ia me mandar pra um astrólogo, pra alguém ler minha mão, ler meu signo, fazer meu mapa astral, porque era a única coisa que tem a ligação com cavaleiros, né? Mas eu ficava imaginando, tipo, nossa, imagina ter um quarto dos Cavaleiros do Zodíaco. Eu ia ser a criança mais legal e mais feliz do bairro, sabe? Esses sonhos que a gente tem, né? Essas coisas que a vida mexe, que a vida mexe com a gente mexe com a vida. Mas é verdade, tudo isso pra falar que eu criei esse cenáriozinho aqui com muito amor, sabe? O logo nosso da Sociedade Anônima dos Antônios da Sociedade, que é um logo que é sensacional também, eu fiz com o maior carinho. Tipo, e foi acidental até, essa coisa do Ouroboros aí, tipo, da sociedade fechar e ser uma coisa que você lê em looping, assim, que você lê rodando e não tem fim. Aí a caveira daquele álbum sensacional de Doom Metal e o Moicano, que é o clássico, né? Sabe, até todo dia eu tenho vontade de raspar a cabeça e fazer um Moicano de novo, mas eu só não encontrei o barbeiro certo ainda. Sempre que eu volto a estaca zero e eu tenho meu cabelo normal, digamos assim, cabeça cheia, eu tenho problema de achar um barbeiro legal pra cortar o moicano, porque os barbeiros de hoje em dia, como eu disse pra vocês nos episódios passados, eles não sabem cortar moicano. Moicano é uma tecnologia meio perdida, assim, ela foi revitalizada na época do Neymar, aí saiu muito, os caras tiveram que aprender, mas depois que passou essa coisa, ninguém mais estudou isso, sabe? Ninguém mais foi a fundo, porque é um corte que não deve sair muito, né? Então é difícil achar um cara certo, assim. Eu tenho aquela maldição, né, que todos os barbeiros que eu vou fecha, muda, vai pra lugares que eu nem imagino onde sejam, e aí eu fico refém. Então, se é pra manter o corte, sabe, se eu já tô lá com a base feita, tudo, até dá pra ir no barbeiro, qualquer barbeiro, assim, os caras vão conseguir manter no olho ali, os caras são bons. Agora, pra fazer do zero, já não confio muito, sabe, pra fazer, porque
É sempre assim, eu sempre vou no barbeiro, faço os moldes, aí em casa eu corto com a minha mãe. Sabe, ela tem as manhas lá de manter a forma, então só raspo a cabeça dos lados e deixo meio crescer. Mas aí quando eu raspo o cabelo de vez em quando e tenho que fazer do zero, é difícil achar um barbeiro de confiança. Mas é verdade. Assim, falando em moicano, tem também o pôster em japonês de Taxi Driver, olha só, que reviravolta. E tem outras coisinhas assim, eu sempre gosto de falar muito desse cenário, né? Tem aqui o microfone, que é bem diferente do meu de verdade. Um Monster que sempre me acompanha, um Trident também, que às vezes dá vontade, né? Esse livro, que foi da onde eu tirei a inspiração pra fazer a arte do canal, né? Pra fazer o logo nosso lá, a minha cabecinha, que foi feita pelo Douglas Henrique, um cara sensacional. Sim, ele fez essa arte e é a cara do canal mesmo. E é um livro que eu gosto muito, Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. É meu livro favorito, assim, eu gosto demais dessa pegada. Aí tem a canequinha do The Smiths, né? Olha só, também queria ter uma pra tomar meus chás agora, que eu tomo chá, pra tomar café. Essa fotozinha dos meus amigos e companheiros do NBcast. Sim, meus amigos, vejam só. Até que aquela trend de IA não foi tão ruim assim, né? Aquela trend do Estúdio Ghibli, a gente conseguiu tirar coisas boas daquilo. Há males que vem para o bem. E claro, Estatu do Tarcos, que eu sou apaixonado por ele, assim. Quando eu tiver uma graninha, quando eu juntar um dinheirinho e não tiver por onde gastar, eu com certeza vou me mimar e comprar disso aí, que tem no Mercado Livre, se eu não me engano, uma coisinha de ferro, assim, do Tarcos. E antes mesmo de saber que existia, eu já sonhava em ter uma. Eu falava, caramba, seria tão legal. Uma action figure, né? Action figure de rock progressivo, meus amigos. É cada coisa que esse povo inventa. Mas enquanto todo mundo tá atrás de um Labubu, eu só quero um Tarcos pra mim, um tatu de guerra, um tatu tanque de guerra gigante de ferro, sabe? Eu queria ter um desse pra botar na minha hackzinha aqui, no meu setup. Mas é isso, eu me inseri nesse cenário e deu mais certo do que eu pensava que ia dar. E é tão legal quando as coisas dão certo, meus amigos, eu fico tão feliz, e é tão raro. Então, às vezes eu nem acredito quando as coisas dão certo, assim, ainda mais quando elas dão mais certo de primeira, sabe? É surreal. Tipo, eu tava tomando banho e falei, caramba, eu tô com vontade de gravar um podcast, né? Já faz um tempinho que não sai episódio novo, agora eu tenho condição de fazer, agora as coisas estão certas, e se eu tentasse me inserir no cenário? Pra dar uma coisa nova, né? Marcar uma nova fase, mexer mais uma vez no formato ali, pra ver se pega, nem eu nem você, porque eu não queria muito que fosse, naquele cenário, eu queria que fosse diferente, sabe? Pra diferenciar essa série das outras, então por isso que eu organizei uma coisa assim, mais voltada à voz mesmo, tudo mais. Mas aí se eu fizesse um meio a meio ali, um meio termo, eu mantesse o cenário, mas me inserisse ali, sabe? Acho que as pessoas iriam gostar, eu tô gostando. E foi tudo muito rápido. Eu tava tomando banho, vim aqui, comecei a testar aquele plugin, vi que não tava tão legal, e nos 45 segundos do tempo eu tirei o meu chroma key do fundo do baú, e veja só, está dando certo. Mas é isso, a introdução tá sendo longa, mas já se mesclou com o episódio, né, com as coisas que eu tenho a dizer. Tenho novidades a falar, né, como eu prometi a vocês. Assim, eu quero fidelizar alguns dias aqui da semana para ter um objetivo, assim, para ter um compromisso maior, sabe, para poder garantir. Agora eu tenho condição de dar mais conteúdo para vocês, um conteúdo de uma qualidade muito maior, sabe, em todos os sentidos, assim, desde a questão da própria criação dos vídeos. Não é só em termos técnicos, assim, eu posso fazer uma edição mais pesada, posso gravar numa qualidade melhor. Não só isso, sabe, tem outras coisas que eu posso oferecer, como questão de roteiro, sabe. Eu tenho estudado bastante, eu tenho criado roteiros, porque eu gosto muito dessa parte de escrever, sabe, por mais que eu ainda não consiga enxergar como eu posso fazer muito em questão de vídeos mais dramáticos, assim, da dramatização ser roteirizada, eu aí já não consigo muito pra esse caminho, mas pro humor, sabe, escrever piadas é uma coisa tão gostosa,
isso eu fui fascinado já faz muito tempo, assim. Sempre quis aprender como é que faz piada, sempre fiz muita e ficava vidrado nisso, na parte da técnica da coisa, sabe? Eu lembro que o Léo Lins, em um podcast, olha só, o Léo Lins tem um podcast lá atrás, onde ele era focado em falar sobre a estrutura de piadas, sobre em como fazer humor, sabe? Em como fazer tudo, como fazer textos, tudo certinho ali, com as técnicas e tudo mais. Eu sempre ouvi o podcast dele, sabe? Era bem interessante. Isso muito antes do boom dos podcasts, sabe? Na era romântica, que eu costumo dizer, né? E eu gostava de ouvir o podcast dele pra ir aprendendo, né? Porque o Léo Lins, assim, hoje, é óbvio, ele tá ligado muito ao humor negro e as pessoas resumem ele só isso, mas não, sabe? Eu acompanhei toda a trajetória do Léo Lins, desde do começo ali, até agora. E assim, ele era um cara que ele era muito técnico, ele se destacava dos outros pelas técnicas que ele usava, por ele tá sempre ali no setup, punch e tudo mais, de tá procurando maneiras de surpreender o público, de fazer piadas que não tivessem tanto prazo de validade, assim, sabe? Ele se importava com a técnica. Então, tanto é que ele foi, acho que se não me engano, o primeiro comediante a escrever um livro para stand-up, assim, focado em stand-up. E na estrutura das piadas. Claro, você vai falar em livro de piadas, você lembra do Ari Toledo da vida, mas é uma coisa mais moderna e um pouco diferente, numa técnica, assim, de uma coisa que foi explodir no Brasil, de fato, muito tempo depois, mas sempre existiu pra cá. Chico Anísio já fazia essas coisas, essas apresentações, sabe? Dá pra tirar da manga vários artistas que foram popularizando isso, né, no seu tempo, né? Até a gente conhecer nos moldes de hoje, que, bem, não é uma coisa favorita de todo mundo, mas tem exceções. E ele escreveu esse livro. Era um livro muito bom, que até hoje eu ainda não comprei, sabe? Eu quero muito, um dia que tiver oportunidade, tiver um desconto aí, ou então pegar também, vai. Hoje em dia a gente consegue uns livrozinhos aí no 0800, sabe? A gente consegue, mas esse livro é o que eu queria ter na minha coleção, sabe? Eu queria ter ele físico. Então, quem sabe um dia. Mas era um livro muito interessante, ele falava muito desse livro. E assim, o Léo Lins não era o cara do humor negro, ele era o cara que fazia piadas ali, ele era um cara que se importava muito com a estrutura. E assim ele foi se desenvolvendo, né? Teve a época do bullying art, que ele tava focado mais em insulto e também não era humor negro, sabe? Então ele tava naquela de fazer as piadas mais criativas, os insultos mais criativos e tudo mais. E aí ele foi se moldando e ele viu que o humor negro era coisa que ele sabia fazer, que o pessoal gostava, que não tem no mercado. Outra coisa que diferencia, assim, no mercado mais popular, assim, você não acha esse tipo de humor, sabe? É um humor mais levado pra aquela coisa de experiência, relacionamento. É uma coisa bem mais plausível de se ter. E quando você vê alguém fazendo algo tão diferente, é óbvio que ele vai ter destaque. E também com esse destaque vem também muita coisa ruim, como perseguição, o clima pesa. Então, é humor no Brasil. Sempre foi muito bem, mas de um tempo pra cá as pessoas quiseram deixar de acreditar, assim. Eu não entendo como um país que teve tanto humorista bom, que teve tanto programa de sucesso em rede nacional, e hoje em dia as pessoas não conseguem enxergar como as facetas, que tem humor que não é pra todo mundo, sabe? Tem tipos e tipos, assim. Tem tipos que vão ser mais legais pra uns, vão ser melhor pros outros. Tem alguns que as pessoas vão odiar. Eu também odeio, sabe? Eu também, assim, eu não gosto, assim. Odiar é uma palavra muito forte, né? Mas aqui a gente tá falando entre nós, assim, entre amigos, assim. Eu não gosto de stand-up, assim, normal, assim, de stand-up mais padrão, assim. Não é uma coisa que eu gosto, mas nem por isso eu quero que não exista mais, sabe? Tipo, aqui, assim, opiniões são opiniões. Eu não tô aqui pra ditar o que você deve ou não gostar, se você acha que é certo ou errado alguma coisa. Só tô falando que as pessoas às vezes tem tempos tão difíceis, e quando elas acham uma coisa pra dar risada, o clima não precisa estar tão pesado assim. É só isso que eu quero dizer, sabe? Eu acho que tem um tipo de coisa pra cada um de nós, e vão ter coisas que vão nos desagradar, vão ter coisas que vão nos indignar, mas eu acho que as diferenças é o que nos fazem andar pra frente. Se não fossem as diferenças, tudo seria muito chato. Por isso que eu gosto das diferenças de opiniões, diferentes tipos de fazer humor e tudo mais. É uma coisa que me agrada, são as diferenças. E assim, o Léo Lins, cara, eu já fui no show dele também, sabe? Foi um privilégio muito grande quando eu consegui ir, quando ele veio na minha cidade, assim, foi um show muito bom. Tirei foto com ele, olha só, tem uma fotozinha com o Léo Lins, assim. Eu inclusive fui agraciado
fui privilegiado de conseguir ir em show dos 3 caras do The Noite, assim, do Murilo Couto, do Danilo Gentili e do Léo Lins. Mas eu confesso que o do Léo Lins foi o que eu mais gostei, assim, isso já é por acompanhar a trajetória dele, sabe, por ver lá no comecinho ali, eu gostava das matérias que ele fazia pro Gentili, eu acho que era o ponto alto do programa, porque ele era um cara muito criativo, e as matérias eram leves, sabe, as matérias eram pra você dar risada, assim, era uma pegada, não era essa coisa só de humor negro, sabe, por isso que eu não resumo ele só a isso, porque é uma parte que hoje é a principal dele, calhou de ser, por vários motivos, mas ele sabe fazer muito mais coisas, e ele já se provou fazendo isso, ele não depende só de uma coisa, ele não tem uma piada só. Inclusive, ele tem, no próprio Humor Negro já teve vários shows, sabe, eu até agora acho que, eu não sei se ele tá com um show novo, mas todos que ele fez recentemente eu consegui assistir, gostei mais de um, gostei mais de outros, gostava também dos shows dele sem Humor Negro, e a trajetória dele é legal. Se ele tá enfrentando os problemas aí na justiça recentemente, né? E não é nem por isso que eu tô falando dele, olha só como o mundo é pequeno. Eu tava falando dele por outros motivos, assim, calha de ele tá enfrentando algumas coisas aí e tudo mais, mas isso não é um assunto que eu vim preparado pra comentar hoje. Eu só queria falar que escrever piadas é uma coisa muito legal e o Léo Lins faz parte disso, porque ele falava muito da técnica enquanto ninguém focava muito nesse assunto. Ele tinha um livro, podcasts, e eu acompanhava os podcasts, e hoje eu me vejo, assim, querendo escrever piadas, assim, para os meus vídeos, assim, roteirizar essa parte, fazer piadas para edição, piadas faladas, e aproveitar tudo isso. Então, olha só, a gente deu uma volta inteira aqui em Léo Lins, humor negro, humor no geral, e olha só que interessante, e é genuíno, eu não tava preparado, não. Tipo, pra podcast, assim, eu geralmente não gosto de fazer roteiro, prefiro que a minha experiência seja muito crua, e às vezes eu escrevo uma coisinha ou outra só pra mim não esquecer, sabe, tipo, uma listinha, assim, só de palavras-chave, falar, não, preciso tocar nesse ponto, mas nunca organizado, sabe, eu tenho aqui uma listinha e não tava escrito nada disso nela, mas eu acho muito legal quando vem genuíno, assim, é sinal que o papo tá rendendo, que a coisa tá boa. E de novo, eu tô falando aqui dos roteiros, né, então já comecei a implementar isso nos meus vídeos, sabe, já tô fazendo essa coisa das piadas, que é uma coisa que vem lá de trás, de novo, quando eu fazia os vídeos pra Batidão, quando eu nem tinha vídeos aqui no canal, sabe, até acho que cheguei a fazer quando eu já tinha um canal criado, já tinha os podcasts, mas aqui era muito mais focado nos podcasts e lá eram os vídeos, era essa a intenção. E aqui o clima era bem mais melancólico, sabe? Não tinha muito espaço para essas palhaçadas que eu faço, então eu deixava tudo pra lá. Até que tudo foi se moldando, as coisas foram acontecendo, tudo mais, mas esses vídeos que eu fazia pra Batidão, tem um carinho enorme por eles. Ali é onde tudo surgiu, sabe? Ali é o gênesis do canal, o gênesis de tudo que aconteceu. E os vídeos lá é uma atmosfera tão diferente que até hoje eu não consegui replicá-las. Eu não consegui chegar naquele patamar de novo. Por mais qualidade que eu tenha, por mais que tudo tenha melhorado, a vibe ali era indescritível, porque tinha muito humor, tinha muita galhofagem, tinha muita edição, assim. Só que ao mesmo tempo, os meus pensamentos genuínos estavam lá. Algumas coisas até meio sombrias, assim, algumas coisas mais pesadas, eu conseguia moldar o clima ali de uma forma, de outra, e eu tenho muito carinho, sabe? Nossa, eu tenho carinho demais, e por muito tempo, não é que eu reneguei, mas eu nunca tentei fazer de novo aquilo, tentar me reconectar todo o passado para criar novas coisas agora no futuro, sabe? Eu nunca tentei, eu passei a fazer vídeos aqui, fazer de um jeito, só que de uns tempos pra cá eu comecei a ter essa vontade de, não de voltar ao passado, mas de fazer coisas novas, mas daquele jeito, sabe, de realmente pegar inspiração e fazer como eu fazia antes, de sentar ali, escrever as coisinhas, as anotações, e agora de um jeito muito mais assertivo, porque antes era uma bagunça, nossa, as pautas que eu fazia eram muito complicadas, eu anotava coisa demais num caderninho, assim, e aquilo me botava uma pressão, sabe, eu me botava uma pressão escrevendo aquelas coisas, e eu já escrevi muita pauta que nunca saiu vídeo, justamente por estar pressionado de ter tanta anotação, de eu me perder em tanta coisa e senti que eu não ia conseguir fazer algo à altura do que eu tinha planejado, sabe? Entende como é? Aí eu desanimei com esse tipo de vídeo e tudo, os tempos foram mudando, fui fazendo outras coisas, fui dando minhas cacetadas, e hoje eu me sinto preparado para fazer algo daquele gênero, mas fazer melhor, sabe? Fazer com uma qualidade, assim,
e ir refinando, sabe? Eu tô treinando muito essa questão do roteiro, mas eu não gosto de ser tão técnico assim, eu não gosto de fazer um roteiro pra focar em coisas técnicas, por isso que é a minha briga eterna contra vídeos de ensaio, né? Que é o lema do figurante da anime de comédia chamado Vida, né? Um outro podcast que eu tenho que voltar. Eu tô me preparando, mas é difícil. Mas um dia vai retornar de alguma forma ou de outra, eu não sei como. Mas era o principal, né? Imagina, o carro-chefe do canal fica tanto tempo fora que eu tenho medo que as pessoas tenham esquecido. Que era uma vibe tão legal também, outra coisa que eu fiz e eu não sei se eu consigo reconectar, sabe? Eu não sei se eu consigo fazer algo tão legal quanto eu fazia, mas eu vou tentar. E assim, falando, né, lá dos vídeos, eu tinha muito disso de fazer as pautas e tudo e não conseguir fazer vídeo, e aí agora eu consigo anotar de uma forma melhor, eu tô aprendendo a fazer isso, sabe, a fazer minhas anotações ali mais organizados e anotar somente o necessário, porque eu não gosto quando esses vídeos de ensaio, né, que era o que eu tava falando, eles focam muito na técnica e esquece da sua própria experiência. Isso pra mim é você matar a alma do que você quer dizer, sabe? Por isso que eu sempre, em todas as séries que eu faço, eu falo que a minha experiência é a coisa mais importante que eu vou passar pra você. E eu não vou focar em tecnicalidade. Porventura eu vou falar de uma coisa ou outra nesse sentido, mas eu não gosto quando o vídeo de ensaio não é sobre sua própria experiência, sabe? Ou sua experiência nem tá ali muito ligada ao que você tá querendo dizer. Eu acho que não tem como você atrelar uma coisa da outra. Acho que tudo faz parte. E essa é a minha visão de mundo. Eu não quero que ninguém siga o que eu tô dizendo. Eu tô falando o que eu quero assistir, é isso. E o que eu quero fazer pra vocês também é isso. E essa é a minha visão. E eu vou tentar fazer. Então, pra humor, assim, eu tô muito aberto a escrever. Nossa, eu adoro escrever piadas. Então, tô fazendo isso nas minhas séries de primeiras impressões, que é bem mais leve. Eu tento encaixar uma piadinha ou outra. E eu tô roteirizando mais esses vídeos. Eu tô testando muito nos vídeos de primeiras impressões, porque eles são um verdadeiro laboratório, sabe? Eles realmente são um laboratório pra vídeos mais trabalhados, que eu posso fazer depois, sabe? Pra vídeos mais trabalhosos, assim. E tudo que eu posso fazer, que agora abrir uma caixa de Pandora, é tantas possibilidades que eu me perco nelas e acabo não fazendo nenhuma. Mas eu tudo tem seu começo, eu tô fazendo naquilo que eu sei fazer, pra depois me arriscar com muitas outras coisas. Então, esse computador me deu um up gigantesco que eu falo pra vocês, sou bem verdadeiro, a ficha ainda não caiu, sabe? Às vezes eu vou dormir, eu olho e falo, caramba, o que aquele gabinete tá fazendo ali? Ele não era branco e tinha luzinhas assim, e ele é diferente, então eu vou dormir, eu estranho ainda. Eu olho pra aquilo e falo, se eu dormir e acordar, aquilo vai continuar sendo real. Então eu tô nesse momento, sim, claro, ainda tem uns ajustes que eu tenho que fazer, tipo o HD, o SSD dele, né, o HD externo, o SSD dele que eu uso dentro dele, ele tá com uns probleminhas, mas acho que não é nele, acho que é no cabo, sabe, de tantos estudos que eu fiz ali, tantos testes, e ele parece que tá normal, tipo, ele é novo, sabe, eu usei pouquíssimas vezes ele no outro PC, né, pelo tempo que ele teve lá, foi muito pouco, então acredito que seja o cabo que não esteja tão legal, porque, sei lá, imagina que em 1 hora ele tem 5 segundos de instabilidade, isso já é o suficiente pra ferrar os arquivos, entende? Tipo, eu tentei gravar diretamente nele, porque o HD, o SSD normal do PC, ele é muito pequeno, sabe, esse foi um dos cortes que eu tive que fazer pra caber no orçamento, né? Então, pra gravar é mais interessante gravar direto nele. Só que eu tentei 3 vezes, os 3 primeiros vídeos que eu gravei nele, os 3 corromperam uma pequena parte. Sabe, uma corrupção muito boba, assim, uma coisinha de nada ali que aparece, mas é chato. Tipo, você quer ter o conteúdo legal, você quer ter o conteúdo lá em cima, sem problema nenhum, mas tem que aguentar essas coisinhas assim, fala, não é pra mim. Então, por enquanto eu tô gravando no SSD normal mesmo, tô tendo que apagar toda hora pra não encher a memória inteira, né? Mas é um sonho. Eu já fiz um vídeo, o vídeo do unboxing lá, nossa, como deu trabalho, meu Deus, aquele gravar o vídeo no celular e passar nesse SSD, foi tudo, assim, tudo que podia dar errado deu errado naquele vídeo, confia em mim, tudo que podia dar errado deu errado naquele vídeo, mas ele saiu. Mas ali eu falei tudo, sabe, ali eu falei tudo que precisava, eu realmente fiz um desabafo. Mas com ele aqui eu tenho muitas possibilidades, eu vou fazer elas. E uma coisa que eu queria confessar pra vocês,
externar, né? Falar confessar, dar um peso. Mas não, eu só queria externar pra vocês e pra ser uma marca. É que agora, na semana, eu vou fidelizar uns dias para as coisas acontecerem. Então, quinta-feira, que é um dia muito simbólico para mim, é o dia que eu faço terapia, é o dia que eu vou na psicóloga. Então, é o dia mais reflexivo que eu tenho. E justamente nesse dia vão ser os dias que vão sair os podcasts. Então, fiquem ligados, porque toda quinta vai ter um podcast. Talvez nem todos, mas todo dia que tiver podcast vai sair na quinta. É isso que eu posso prometer pra vocês. Eu ainda tô fazendo as contas aqui, tô encaixando coisa ali, coisa lá, tô vendo onde vai sair cada coisa, mas eu, por enquanto, até os planos não mudarem, os podcasts vão sair na quinta. E os vídeos ainda eu vou dar preferência pra sábado às 2 horas ou domingo à tarde. E no meio da semana talvez saia alguma coisa extra, mas eu quero muito fidelizar um dia pro podcast, porque eu sinto que vocês estão aqui por isso também, e eu quero que vocês se sintam mais confortáveis nesse sentido, que vocês tenham a garantia de que tal dia vai sair aquilo que vocês querem ver, sabe? Então acho que é muito legal fidelizar um diazinho para o podcast, e eu vou tentar fazer, sabe? Toda quinta vai sair uma coisa ou outra, que eu tenho séries, sabe? Eu tenho o Oi, Jorge é Bom, que eu recomendo vocês a assistirem, que por enquanto eu só falei da minha experiência com as coisas, né? Falei da minha experiência com a série do X-Pirito, falei da minha experiência com o Yu Hakusho, minha experiência com The Amazing Digital Circus, e eu pretendo elaborar mais, sabe? Eu pretendo fazer uma série mais livre, mais focado mesmo nessa questão da experiência, né? Todas as minhas séries são assim, mas ali é com experiência com mídias. E eu queria fazer ela nessa vibe, sabe? Focando mais nisso pra diferenciar um pouco até do figurante do anime de comédia chamado Vida, que é outro podcast que eu tenho, que é o meu podcast principal, só que ele tá num hiato muito grande. E ele é o meu xodó. Mas eu tenho que encontrar uma maneira de me reconectar com tudo aquilo e conseguir olhar pra frente também, não ficar olhando só no passado, mas como agora eu posso fazer algo legal, algo naquela vibe, e aproveitando esse novo computador, esse novo software que eu tenho, né? Esse novo hardware, sei lá. É o hardware, né? Quando é assim é hardware, e quando é programa é software. Mas tem novos softwares também. Agora, sei lá, só pra tratar áudio eu tenho que usar 3 programas. Eu uso realmente 3 programas. E na época eu malemar usava um, sabe? Na época que eu gravava ele, eu usava um pro áudio, um pro vídeo, já tava de bom tamanho. Então tem novos softwares, tem um novo hardware. E eu quero muito voltar com o figurante do anime de comédia chamado Vida, porque eu sinto que a razão de que muitos estão aqui é por causa dele. E eu devo isso a vocês. Eu tenho que fazer, porque ele sempre foi especial, sabe? Eu nunca... Por isso que eu digo que ele é alguma coisa que tá até acima de mim, sabe? Que eu não consigo chegar de novo naquele jeito, e por isso que eu tô falando que eu não vou me apegar ao passado, mas eu vou fazer coisas novas. Eu tô aberto a novas experiências e a contar de outras maneiras, mas eu preciso arrumar um jeito de fazer isso funcionar. Então, ele vai voltar, sabe? Esse também figurante de anime de comédia chamado Vida vai voltar em algum momento. Ele vai ser diferente do Oi, Jorge é Bom. Eu vou conseguir fazer os dois serem coisas próprias. E tem também o Carpim do Din, que a contraparte dele é essa daqui. Olha só, se a contraparte do figurante do anime de comédia é o Oi, Jorge é Bom, a contraparte do Carpim do Din é a Sociedade Anônima. Porque o Carpim do Din era uma na verdade, a proto-sociedade anônima é também o circo incendiário do palhaço iconoclasta, que teve um episódio. E depois eu não soube muito bem o que fazer. Ele tava à frente do tempo também, tava tão à frente que não fazia muito sentido. Mas eu tinha muitas ideias, eu tenho uma abertura que eu adoro, sabe? Eu trabalhei muito na abertura do circo. E é uma série que também algum dia vai voltar, mas quando tiver uma cabeça melhor pra saber o que diabos eu vou fazer com aquilo. Mas ele tava à frente, eu falo, não por achar que a ideia era muito boa, não, é simplesmente porque os efeitos que eu aplicava ali, o jeito que eu fazia, aquele PC não aguentava, sabe? Nem sei como ele... Na verdade eu sei como ele aguentou, porque eu não fiz no meu PC, aquele eu fiz no PC do meu tio, que é 1000 vezes melhor, e só foi possível assim, sabe? Eu tentei no meu, não tava dando, eu tive que usar o dele. E aí no dele ficou, só que era impossível de eu replicar no meu, entende? Por isso que só teve um episódio, porque eu não conseguia,
sabe? E nem se tentar, tipo, eu salvei o arquivo, salvei tudo certinho, só que pra começo de conversa eu fiz uma versão mais atualizada do Vegas. Então meu PC nem tinha isso. E depois no futuro eu fui usar essa outra versão e não rodava. Tipo, eu tava editando as coisas sem o preview. Tipo, o preview daquele Vegas não rodava e o outro Vegas já tinha ido pro saco. Ele não tava rodando mais no meu PC. Então, viu como eu tava entre a cruz e a espada por muito tempo. Mas o Carpe Diem vai voltar também, sabe? Ele é uma coisa de reflexões mais fechada. É isso que eu sempre quis dele. Uma coisa de eu acabar encabeçando uma reflexão, alguma coisa que eu quero dizer, mas tem começo, meio e fim. Esse era o requisito pra mim fazer aquela série. Eu tinha que chegar em algum lugar. Então, ela vai voltar. Inclusive, ela tem um episódio gravadinho, sabe? Ela tem um episódio gravadinho, editadinho, bonitinho. Só que eu nunca postei. As prioridades do canal foram mudando, fui fazendo coisas diferentes, e ela ficou lá, salvo, sabe? Tá tudo certo, é só apertar o botão de postar, sabe? É um vídeo muito bom, que marcou um momento da minha vida também, tipo, tudo, sabe? Tudo que eu faço marca um momento da minha vida, então, tipo, ele fica datado pra mim, mas é uma experiência muito boa pra vocês, sabe? E eu tenho que confessar também que eu tenho 2 episódios da Sociedade no gatilho, assim. Um tá prontinho, inclusive ele era pra ter saído antes até do que saiu, né, ou do último que saiu, só que, não sei, o tempo foi passando e eu achei melhor falar, não, o outro eu tô falando de coisas mais atuais, então vai ser mais interessante eu postar aquele primeiro, e esse aqui, como é mais geral, eu posto depois. Só que aí depois eu gravei até outro, marcando um outro momento da minha vida, que já passou, e falando de uma batalha que eu consegui vencer. Tipo, é um spoiler, mas... é um spoiler do bem, né? Porque eu tô bem, caramba. Eu tenho que falar isso também. Mas esse... eu falo pra vocês, eu toquei em tópicos muito difíceis pra mim. E eu ainda não tenho muita cabeça pra editar ele, sabe? Por isso que eu nem mexi, tá tudo salvo lá, os arquivos brutos, tudo certinho. Eu tenho que ver se não corrompeu nessa passagem do PC pro outro, mas... até onde eu sei, ele tá lá. E foi falando de uma coisa que eu passei, sabe? Que eu consegui superar, mas... eu falei ali de algumas coisas que ainda são sensíveis pra mim, mas eu me abri. E vai dar um bom episódio, garanto pra vocês. Vai ser um episódio muito interessante. E tem esses 2, sabe? Um que é mais no geral, assim, falando de... Eu posso abrir, assim. Eu falei um pouco sobre ódio, sabe? O título dele é Não Consigo Odiar Ninguém. E ele é um episódio muito forte, muito poderoso. E o outro é Bem-vindo ao Mundo Adulto. E também um episódio muito bom. Os 2 são poderosíssimos, assim, são fortes, são carregados, mas tem uma beleza por trás deles. Eles realmente são muito bonitos, mas tem algumas coisas que ainda é muito difícil pra mim conseguir conciliar, assim, conseguir ouvir, né? Porque eu tenho que me ouvir falando, tenho que ouvir falando minhas groselhas enquanto eu edito, né? Então, algumas vezes eu acabo não conseguindo. Eu não sou um bom ouvinte de mim, mas estão lá, vão sair. O episódio do Carpe Diem também tá legal, vai sair algum dia. Que mais? Eu tenho também vídeos ali que eu nunca postei, sabe? 2 vídeos que pra mim foram os melhores que eu fiz com aquele PC, descontando e desconsiderando os vídeos da Batidão. Mas são 2 vídeos de 2 obras assim, maravilhosas, e acabei não postando porque eu tava com problema também, sabe? Olha só quantos problemas eu já tive, mas teve uma época que meus vídeos estavam rodando a 15 FPS, sabe? Estavam rodando a 7 FPS, a série de Pokémon, olha só, a série de Pokémon, a série de gameplay do canal rodava a 7 FPS. Então eu tava num beco sem saída, tipo, não tinha como prosperar daquele jeito, e eu me via num limbo, porque a qualidade não tava legal. Eu lembro que eu demorei muito tempo pra descobrir, sabe, pra descobrir que tava com esse problema. Assim, eu via que não tava legal, mas quando você para e olha e vê na sua cara ali 7 FPS, 15 FPS, você sente e chora. Então demorou muito pra mim conseguir sair desse limbo. E eu sinto que até agora eu tô entrando nos eixos de novo, porque o prejuízo foi inimaginável, o prejuízo que eu tive postando vídeos naquela qualidade por tanto tempo. Então eu tô me recuperando ainda, tô fazendo essas coisas, tô deixando o canal mais saudável,
Eu tô vendo muitas coisas que eu posso fazer, muitas estratégias, mas a melhor delas é a qualidade, é melhorar objetivamente a qualidade, e aí a gente vai fazendo os ajustes finos. Mas cada coisa que eu passei, meus amigos, vejam só, tive tantas batalhas e perdi tantas outras, mas a guerra ainda continua e eu tô aqui. Olha só, estamos aqui com um cenário antigo, mas de cara nova, que não é tão nova assim, pois eu já tenho meus cabelos brancos. Sei, meus amigos, com 15 anos eu já tinha cabelo branco. Agora eu tenho uns aqui, não dá pra ver bem, mas estão desse lado aqui. E é até por isso que eu raspo pra fazer a moicana, né? Aí não sobra, uma brincadeira, mas tem um fundo de verdade. Eu tô feliz. Queria compartilhar com vocês esse momento. Eu não queria, de novo, fazer um vídeo falando do meu PC novo, de tudo que eu poderia fazer com ele. Não, porque eu já aquele vídeo já diz tudo, o vídeo de unboxing que eu fiz do PC. Então, queria falar de mais coisas, queria ter mais assunto pra falar pra vocês. E tá, eu tô lidando bem com a minha vida, tô tendo alguns problemas ainda, como sempre, né? A vida é resolver problemas, como já dizia o poeta. E eu quero, outras coisas que eu quero fazer é questão de live, sabe? Eu quero fazer live stream, sempre gostei de assistir. E eu nunca consegui me imaginar muito fazendo, porque com as peças que eu tinha não dava. Pra não dizer que eu nunca tentei, eu cheguei a testar. Eu peguei um dia com o Shura lá, a gente ficou no Discord em casa, ficamos o dia inteiro configurando, e aí na hora do vamos ver eu já sabia que não ia rodar, mas não sabia que ia ser tão catastrófico quanto foi. Mas eu testei fazer uma live privada pelo OBS ali, do jeito mais tradicional, assim, porque até então só tinha feito pelo StreamYard, que é a única coisa que roda, mas no dia que eu testei no OBS, com tudo feito, simplesmente meu PC não ia nem pra frente nem pra trás. Ficou uns 15 minutos travado, não tinha que eu fizesse. Se eu desligasse ia ser pior, sabe? Eu nem imagino os danos que causaria. Mas eu juro pra você, o PC congelou por 15 minutos. E aí eu tentei fazer de novo, ele congelava. Eu tentei umas 2 vezes só, mas das 2 vezes congelou. E ali eu falei, não, vou deixar isso no cantinho, vou salvar aqui tudo isso que eu deixei meio pronto, né? E no futuro, aí eu volto. E eu retomei. Olha só, meus amigos, eu posso dizer pra vocês, eu de novo incomodei o Shura, né? A gente entrou em call e agora, muito mais otimista, eu testei fazer live, funcionou, então eu quero fazer. E inclusive eu quero fazer podcasts ao vivo. Olha só que coisa legal, imagina uma sociedade anônima ao vivo. Você pode fazer parte da sociedade anônima ao vivo, interagindo no chat, assim, um chat funcional, assim, da gente trocando ideia, falando sobre a vida, falando sobre, sei lá, o que vocês quiserem falar. Esse mundo é legal de se viver e ele pode se concretizar algum dia. Então eu ainda tô planejando, sabe? Eu vou dar os primeiros passos, porque live stream é um mundo novo. Então eu ainda preciso enxergar muitas coisas, ainda preciso experienciar muita coisa, pegar cancha pra aí sim fazer um trabalho de qualidade, né? E até então vai demorar, sabe? Eu admito, eu sei. Por mais que eu tenha essa coisa de ser perfeccionista, de querer que tudo saia do bom e do melhor logo na primeira jogada, eu sei que vai demorar tempo até eu pegar o jeito, até eu destravar ali, conseguir achar os termos técnicos, né? Achar a configuração legal pra live rodar bem, saber as limitações que eu não tenho ideia. Tipo, eu realmente não preciso pensar em limitações, tendo em vista com as limitações que eu tinha que lidar com o meu PC, mas minha cabeça ainda tá muito nessa questão de achar que o meu PC não vai conseguir, sabe? Ainda na minha cabeça tá no outro PC ainda, e esse aqui resolve tudo, sabe? Resolve a maioria das coisas, eu ainda tô naquela cabeça, vai dar errado porque por causa disso, daquilo, mas não, eu posso fazer mais. Então, eu pretendo sim fazer essas live streams, fazer os podcasts ao vivo, assim, não todos, assim, claro, fazer uma coisa especial, separar um tema e falar, não, hoje nós vamos falar sobre isso e vai ser nós, sabe? A gente vai conseguir falar disso juntos. Então, tem coisas, eu tô preparando ainda, tô pegando umas ideias, assim, vendo o que eu vou fazer, se eu faço live de jogo primeiro pra testar uma coisa mais pesada, tipo, fazer live de um jogo da geração atual, assim. Minha placa de vídeo não é tão boa, mas pelo menos ela existe, né? É a primeira vez que eu tenho uma placa de vídeo. Mas, vamos ver. Tipo, tô feliz, só tô feliz, esse é o episódio mais feliz do podcast. Realmente é o episódio mais feliz do podcast. E
vão vir coisas boas, elas vão vir, sabe? Eu sempre tô em busca de trazer coisas boas pra vocês, e dessa vez eu tô mais tranquilo em relação a isso, que elas vão vir. E eu tô muito feliz, meus amigos. Olha só, eu tô bobo ainda, tô extremamente abobado me olhando aqui no preview do Discord. E simplesmente me vendo nesse cenáriozinho, olha só, tão bonitinho esse cenário. Tipo, eu não posso mexer muito minhas mãos porque tem limitação, vejam só. Eu não posso fazer a pose do Cristo Redentor aqui, mas eu sei que eu posso vir até aqui, ó. Vou fazer o oi, hoje é bom, dá, ó. Assim, o Absolute Cinema. Ele só parece mesmo que eu tô fazendo um microfone, veja só. Nossa, cara. E pensar que quase que eu gravo esse podcast sem usar o chroma key ia ficar bem estranho, assim. Eu cheguei no resultado, assim, mas não ia ser aquela coisa que fala, nossa, que bonito figurante, olha só, tá tudo muito bem, tá funcionando legal. Não, com certeza ia causar estranheza, mas até ia passar por ser a primeira vez, mas bem melhor que já estamos aqui do jeito legal. Tipo, quem imaginaria com aquele PC antigo que eu conseguiria entrar no meu próprio cenário e substituir o PNG Tuber? E pra ser bem sincero, eu acho que eu não falei de muita coisa que eu tinha anotado. Eu me deixei levar pra falar dessas novidades, pra falar desse clima. Mas foi tão legal, meus amigos. Eu não sei, talvez pra vocês tenha sido meio chato, assim, meio boring ver um cara falando das suas coisas felizes, das suas conquistas, e não saindo muito disso, só. Você entende, logo nos primeiros minutos fala, não, eu tô entendendo, o figurante tá feliz, mas e o conteúdo, sabe? O que tá saindo disso? Mas um dia só. Eu garanto pra vocês, os 2 episódios que estão por vir, que vão sair, eles vão estar muito melhores que esse, assim. Eles ainda, claro, não vão ter essa roupagem, né? Eu não vou estar inserido nesse cenário, vai estar na minha cabecinha da logo do canal, mas eles estão poderosíssimos, né? São 2 porradas no peito, assim. São fortes. E estão naquela qualidade que vocês gostam, que eu sei que vocês gostam. Nossa, a capa do Sobre o Ódio, mas tá uma coisa assim que eu me superei. Eu realmente me superei. Eu sempre brinco muito. Nossa, eu nunca falei disso. Aliás, né? Fazer as capas pra essa série é uma das coisas que mais me diverte. Nossa, eu me divirto muito brincando, porque começou como uma coisa assim, sem eu ter a pretensão de continuar, sabe? Só falei, e se eu zoasse umas fotos minhas? Se eu pegasse uma foto minha e fizesse as coisas em cima disso, né? Eu me inserisse naquele mundo e na minha loucura. Tipo, em alguma coisa totalmente... que não tem muito chão. É totalmente sem chão, assim, umas coisas legais. Tipo, tem aquele lado... A vida é resolver problemas, que eu fiz um ogro lá de 3 cabeças, que parece os Cerberus, assim, em formato de ogro. Cada cabeça tem uma cor, aí tem um guerreiro da capa de um álbum que eu gosto, de metal, assim. Sabe? E esse Não Consigo Odiar Ninguém é uma das capas que eu me superei. Nossa, eu superei até os limites da minha máquina antiga. Juro pra vocês, eu tava usando uma textura lá e não havia meio de renderizar aquela maldita textura. Tipo, ela na hora do Photoshop ela aparecia, sabe? A textura ali aparecia. Só que aí quando eu renderizava ela sumia, sabe? Ela voltava pra outro, porque eu usava ali a textura de um jeito lá de mesclagem meio diferente. Aí sabe o que eu tive que fazer? Eu tive que abrir o Photoshop, aumentar toda a tela dele, fazer aquele negócio de ficar só a telinha, assim, sem as ferramentas, de ficar full screen. E aí eu tive que printar em 2 vezes. Eu fiz metade e depois coloquei as 2. Aí funcionou a mesclagem, porque era um print, então não tem como o Photoshop me roubar no print, sabe? Ali só consegui superar. Mas, gente, é isso que eu falo pra vocês. Esse é o meu lema, de que as limitações abrem as portas pra criatividade. Você tem que ser muito criativo pra driblar esses bloqueios e seguir em frente. E foi isso que eu fiz. E de novo, eu me tornei uma pessoa muito melhor por causa daquele computador. E isso tem a ver na questão do improviso, na questão das habilidades, na questão de saber lidar com fazer muito com pouco. E agora eu me vejo muito mais preparado. E essa foi uma decisão lúcida, não em relação ao computador, mas em relação ao microfone, por exemplo. Eu escolhi pegar um BM800 ao invés daquele vermelhinho lá que todo streamer usa, justamente para aprender, para passar os perrengues com ele, para
me virar limpando o som, ajeitando, nivelando, fazendo tudo rodar, tendo que ir atrás do Phantom Power, de uma mesa de som pra configurar a mesinha de som. Então eu escolhi, sabe, assistir um vídeo do Mustafaga lá, não sei se vocês conhecem, mas um cara das antigas aí, que já deu muita cacetada no YouTube também. E eu vi um vídeo dele comparando esses dois, né, fazendo um comparativo, falando, ó, o melhor que você pode pegar é esse vermelhinho aí, mas você vai aprender alguma coisa com ele, sabe? E ele fez essa reflexão e pegou muito em mim, sabe? Eu levei pro meu âmago, assim, eu levei pro pessoal, falei, não, é uma decisão justa, eu realmente quero aprender, porque eu não sei de nada. Tipo, eu comecei com essa ideia do canal sem nunca ter editado um vídeo. Na verdade, o vídeo já tinha editado, mas você nunca ter editado um podcast na vida. Tipo, eu comecei o podcast ali, já tendo feito alguns vídeos, mas quando eu comecei os vídeos também eu não sabia de nada, então eu fui aprendendo tudo no decorrer da coisa. Então eu escolhi aprender, eu realmente escolhi aprender, e ali eu tinha um dinheirinho eu podia investir mais no microfone, ia faltar em algumas outras áreas, mas eu dei mais importância em áreas que não tinha muito pra onde ir, como por exemplo uma webcam, uma ring light, umas coisinhas assim que eu podia comprar melhor. E então eu economizei no microfone com esse intuito de aprender e gastei nas outras coisas que não tinha muito pra onde correr, entende? Foi uma decisão muito lúcida. E o computador em si também, assim, o computador eu sempre sobrevivi, sabe? Eu sempre comprava o que dava, até chegar no momento que eu consegui dar esse passo. Então, esse é um episódio bem otimista, um episódio mais leve aí pra vocês, um episódio filler, talvez, episódio filler da sociedade. Quem diria que a gente ia chegar nesse ponto, né, de chegar e falar, não, isso aqui é episódio filler, isso aqui não faz parte da lore, mas faz parte, vamos ser justos com ele. Eu sei que não tá naquele clima que vocês gostam, mas dá pra tirar umas coisas boas do que eu tenho a dizer pra vocês. E eu quero falar pra vocês que eu tô muito focado. Nossa, eu tô com ele, eu sei que eu posso usar ele pro lazer também, mas eu tô 100% no trabalho, assim, eu tô 100% pensando no que eu posso, no que eu não posso fazer, em melhorar em cada aspecto, de usar tudo que ele tem pra me oferecer. E é isso que eu tô fazendo agora. E eu peço até perdão, porque eu não tinha imaginado que o podcast ia ser assim. Pra ser sincero, eu nem sabia muito bem sobre o que ia ser. Tipo, eu tenho uma pautinha aqui e pra ser sincero, tem uma coisa ou outra que eu vou deixar pra comentar no episódio mais normal, digamos assim, né? No episódio mais comum. Mas eu tenho algumas ideias e eu pergunto pra vocês, meus amigos, vocês acham que seria interessante a ideia de um grupo, sabe? A gente criar um grupinho pra comentar coisas, pra ser um grupo do canal, mas ter esse nome, né? De criar, de fato, a Sociedade Anônima dos Antônimos da Sociedade. Eu tava pensando, sei lá, tipo, eu sempre administrei grupo de Facebook, sempre foi uma desgraça. Mas e se eu criasse ali um grupinho no Facebook, então, sei lá, uma coisa no Reddit, eu não sei. Essas redes sociais de hoje em dia aí, tem cada lugar, cada louco com sua loucura, né? Então, sei lá, tava pensando em criar alguma coisa no Facebook primeiro pra ver se é legal ou não, só pra gente conversar, trocar ideia, vocês sugerirem temas, vocês falarem suas experiências. Quem sabe a gente não integra alguma coisa, faz um quadrozinho aqui no podcast, respondendo algumas coisas, falando, não sei, vocês acham que seria legal uma coisa assim? Eu não sei, ao mesmo tempo eu acho que seria legal, mas daria muito trabalho, mas não por vocês, mas porque grupos do Facebook são complicados, e hoje em dia nem sei quem mais usa Facebook, né? Eu devo ser a única pessoa que ainda se importa com aquela rede social, mas é a única que eu consigo entrar, porque ainda tô de mal com o Twitter. Nossa, eu não quero nem saber de entrar por lá ultimamente, assim, já faz meses, assim, eu nem sei quantos meses faz. Tipo, antes eu tinha ficado fora de todas as redes sociais, menos no YouTube, porque aqui é outra coisa, né? Mas eu tinha ficado fora de todas, aí depois eu acabei normalizando entrar no Facebook pra ver umas coisas, é mais leve, não tem aquela carga do Twitter, mas vocês vão me ouvir falar bastante sobre o Twitter no episódio que tá por vir. Eu falei lá bastante, não só Twitter, mas das redes sociais como um todo. Não sei, me passou essa ideia pela cabeça pra gente ter alguma coisinha pra reunir. Sempre a gente conversar, trocar uma ideia, uma coisa leve, sabe, sem muita pretensão. Mas me digam aí nos comentários se vocês gostam dessa ideia ou se vocês acham ela catastrófica. Eu vou entender. Mas
feedback de vocês é muito legal, muito importante, sabe? Todo comentário no YouTube, no Spotify, não é só por aquela coisa, ajuda no algoritmo. Não, eu gosto de ouvir o que vocês têm a dizer, sabe? Eu gosto de ler, de saber, e me ajuda muito, sabe? O feedback nossa, de todas as vezes que eu tive um feedback, eu fiz questão de aproveitar ao máximo, sabe? Tudo aquilo que tinha, que as pessoas têm a dizer, eu ouço e tento melhorar, sabe? Eu levo numa boa e sempre tento arranjar, sabe? Sempre tento andar pra frente e é isso que eu quero fazer agora, andar pra frente. Eu não quero mais ficar esbarrando, eu não quero mais ficar estagnado, eu tô com gás, então eu vou fazer de tudo pra sempre caminhar um pouquinho, pra sempre tá dando um passinho, sabe? Passinho de formiguinha, mas sempre tá indo pra frente, não ficar estagnado. Assim, faz muito tempo que eu não tenho problemas como, por exemplo, a procrastinação, que eu sei que esse é um dos males do nosso tempo, que pega muita gente, mas eu tenho me afastado muito disso e focado muito em trabalho. Tanto é que meu principal problema de agora, eu tenho muitos, mas o que tá me pegando ultimamente, que eu não tô conseguindo descansar muito, sabe? Eu tô dormindo e não tá pegando tudo, não tô dormindo tão bem, mesmo dormindo no horário certo. Isso eu tô fazendo, isso foi algo que eu consegui, foi uma batalha que eu consegui vencer, de tá dormindo nos horários legais ali, de realmente tá conseguindo ter noites assim, mas agora eu sinto que mesmo isso não tá sendo suficiente. Eu preciso de uma qualidade maior, mas o mais importante é eu preciso estar menos estressado, tipo, não estressado de problemas e tal, que agora isso já deu uma boa aliviada, mas o que eu quero dizer é que eu não tô conseguindo encontrar muitas coisas não tô conseguindo encontrar tempo pro lazer, sabe? De fazer coisas ali pra baixar o clima, pra baixar a adrenalina. Falar, não, agora você vai descansar. Tipo, eu sou meio chato pra consumir as coisas e eu sinto que eu tô consumindo cada vez menos, assim. Tipo, o meu leque de conteúdos assistidos, ele tá muito pequeno. E eu preciso ter energia pra não deixar que isso vire um bloqueio de novo, sabe? Então eu preciso tomar iniciativa também. Por mais que o trabalho seja a minha obsessão, eu também preciso me dar o tempo de lazer, sabe? De fazer coisas ali pra baixar tom, coisas pra me divertir. Não preciso fazer essas coisas porque a gente não pode viver só de trabalho, assim. É contraditório dizer isso, mas é uma coisa que nos dias de hoje as pessoas nem pensam muito nisso, né? Tipo, todo mundo tá tão focado em trabalho, sobrevivência, a qualidade de vida tá cada vez pior. Mas a gente precisa ter um tempo de qualidade também pra gente se divertir. Senão, não adianta, sabe? Senão tudo vai ter um peso maior. E é nesse entrave que eu tô agora, com os meus dilemas. Eu sempre tenho que compartilhar meus dilemas com vocês. E um do que eu tô vivendo é esse. Tipo, eu não tô encontrando muitas coisas para me divertir. E eu não tô conseguindo ter um tempo de qualidade pra descansar. É a minha batalha de agora. Eu vou tentar resolver isso, só tem formas, sabe? Agora com esse PC eu posso jogar. Tipo, eu realmente posso jogar. E hoje em dia, não sei, os jogos hoje em dia as pessoas veem de uma maneira tão estressante, né? Principalmente online. Mas dá pra se divertir, tipo, sei lá. Uma coisa que eu queria muito é jogar Balatro. Nossa, eu sou encantado por Balatro. Quem sabe agora não seja a hora, né? De começar a jogar nesse PC. Ter um tempo legal, me divertir. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Episódio bem diferente. Aqui é um episódio de teste. Tipo, considere isso um filler se vocês quiserem. Um episódio diferente, que aqui não tem aquela carga, não tem reflexões, não tem a trajetória, tudo é bem mais tranquilo, só um cara num web cenário falando que tá feliz e contando seus planos, mas espero que vocês tenham se divertido, pelo menos, olha só. Espero que a minha felicidade tenha te contagiado, pelo menos por um tempinho. Mas eu vou focar mais ainda. Eu vou fazer mais do que eu tô fazendo. Mas não só isso, vou fazer melhor. As coisas vão melhorar e coisas boas virão. É isso que eu tenho a dizer. E nos vemos nos próximos podcasts, meus amigos. Até mais.